Olá, meu nome é Wanda Hawk, tenho atualmente 63 anos. Tenho duas histórias para contar hoje. Vou começar com a história da minha infância, quando eu tinha apenas 9 anos. Houve um piquenique em família, onde meu pai e seu melhor amigo, com suas respectivas famílias e mais algumas pessoas, foram para um lago onde meu pai estava construindo uma casa de campo. Acabamos tendo um grave acidente de barco, no qual perdemos a esposa do amigo do meu pai, Nora, meu próprio pai e também minha irmã mais velha Deb, que na época estava prestes a completar seus 12 anos. Era uma manhã de sábado e iríamos primeiro a um piquenique com outro parente, mas de última hora Bob ligou e perguntou se meu pai iria até a casa de campo para ajudá-lo com a construção das paredes ou algo assim. A viagem era de 1h30 a 2 horas, nunca tínhamos ido antes. Chegamos ao lago e era muito bonito, estávamos passando um dia muito agradável. Os homens fizeram o que tinham que fazer na casa de campo e depois foram pescar de manhã, e à tarde Bob havia prometido dar um passeio de barco para nós, e as crianças estavam muito animadas com isso. Enquanto a maioria dos homens descansava na margem, o pequeno barco de pesca que deveria transportar apenas 5 pessoas, estava superlotado com 8 de nós. Estavam Bob e sua esposa e seus 2 filhos muito pequenos, que ainda usavam fraldas na época, minha mãe e nós 3 crianças. Meu irmão era mais novo que eu e também estava no barco. Então éramos 8 no barco e começamos o passeio, mas em algum momento o motor parou de funcionar e o barco virou. E para o nosso desespero, ninguém sabia nadar. Fui informada de que meu irmão estava com uma jaqueta de couro falsa, bem justa, que acabou inflando embaixo d'água como um colete salva-vidas para ele, e aparentemente eu estava me segurando nele de alguma forma embaixo d'água. Eles fizeram o que podiam para encontrar todos, e quando me encontraram eu estava sem vida. Por coincidência, um dos homens na margem havia visto recentemente um programa de TV sobre uma nova técnica chamada RCP e disse bem, deixe-me ver se consigo fazer isso e se vai ajudar. O que aconteceu comigo foi que eu não vi uma luz, não vi uma escada ou algo assim. Acabei ficando nesta sala em semi-escuridão com muitas pessoas, como uma reunião de família. Era como se todos me conhecessem e fossem meus parentes, alguns eram amigos, havia tanto amor, como estar sentada em frente a uma lareira com um cobertor quentinho. Estou olhando ao redor, um pouco confusa, mas também muito feliz, e de repente ouço a voz da minha avó, que havia morrido no ano anterior, e ela me disse, Wanda, ainda não é sua hora, você tem que voltar. Eu disse a ela, mas vovó, eu quero ficar com você, e então ouvi a voz do meu pai, o que foi muito confuso para mim, e ele disse, não Wanda, é hora de você voltar, e preciso que você prometa que cuidará de sua mãe. Eu disse, ok papai, mas eu quero ficar, e ele disse, não, é hora de voltar. Então acordei e estava em uma casa em que nunca tinha estado antes, em um quarto sozinha, sem roupas, e comecei a gritar pela minha mãe. Eu só queria contar a vocês o que me disseram que aconteceu enquanto eu estava do outro lado. O motor parou, o barco começou a afundar e minha mãe e Nora começaram a entrar em pânico e se levantaram quando perceberam que a água estava entrando no barco, fazendo-o virar. Como vocês sabem, ele virou e o fundo ficou para cima, e ninguém sabia nadar, nem Bob, nem minha mãe nem Nora, nem as crianças dele jamais haviam tido aulas de natação. O que me contaram foi que Nora estava de um lado do barco e minha mãe do outro, e entre as duas elas conseguiram pegar os 2 bebês e colocá-los em cima do barco, e eles eram leves o suficiente para não afundar o barco. Então Deb acabou do lado de Nora, se segurando com os dedos, e minha mãe estava do outro lado, também se segurando com os dedos. Meu irmão e eu estávamos em algum lugar longe demais para que alguém no barco virado pudesse nos alcançar. Me contaram que minha irmã Deb começou a entrar em pânico e como dizem, você fica 10 vezes mais forte quando entra em pânico. Em seu pânico, ela se agarrou a Nora e fomos informados que foi assim que Nora se afogou, Deb a puxou para baixo. Enquanto isso acontecia e as pessoas perceberam que houve um acidente, meu pai correu e os 2 homens também correram para tentar chegar mais perto da área. Eventualmente conseguiram encontrar outro barco e tirar todos que puderam, mas não colocaram minha mãe de volta no barco porque temiam que aquele barco também virasse. Conseguiram encontrar meu irmão logo quando o alarme soou, mas levou mais de 2 dias para encontrarem meu pai e minha irmã. Acho que isso apenas mostra o amor que meu pai teve, se sacrificando para chegar até minha irmã, porque quando o encontraram, ele estava claramente boiando, e quando foram pegá-lo, ele literalmente estava com os braços em volta da minha irmã, e assim puderam pegá-los juntos. Levou 2 ou 3 dias para que eu visse minha mãe novamente. Um dos meus tios veio e levou meu irmão e eu de volta para a cidade. Ficamos na casa deles até que minha mãe pôde vir nos dizer que papai e Deb não estavam mais conosco. No acidente de barco, Nora se afogou,
minha irmã se afogou e meu pai, embora estivesse na margem, correu ao redor do lago, passou por uma área pantanosa e pulou em um barco sem remos. Ele começou a nadar em direção aonde o barco tinha virado. Meu pai era um excelente nadador, costumava atravessar a nado o rio Ottawa perto da nossa casa só por diversão quando era adolescente. Mas quando chegou ao barco, minha irmã já tinha entrado em pânico e puxado para baixo a esposa de Bob, Nora, que se afogou. Quando meu pai chegou a Deb, ela também o puxou para baixo e ele morreu. Então, naquele dia, perdemos 3 pessoas, mas tive essa experiência de quase morte realmente transformadora quando criança, e isso realmente mudou minha vida, porque aos 9, 10 anos, eu mesma me levantava aos domingos e ia à escola dominical, e a religião se tornou uma parte muito forte da minha vida desde então. Sinto que foi por causa dessa interação com minha experiência de quase morte. Não vi nenhuma figura que eu diria ser Deus, anjos ou algo assim. Acho que o que senti mais foi o amor avassalador, seja ele proveniente do meu reencontro familiar ou de uma fonte superior, pois eu era muito jovem e não conseguiria dizer. Mas como disse, por causa dessa experiência, realmente mudou minha vida, crendo em Deus e fazendo boas coisas para as pessoas. Esta é minha segunda experiência de quase morte. Eu era muito jovem, tinha entre 20 e 22 anos talvez, trabalhando como enfermeira em tempo integral e precisava tirar minhas amígdalas, mas eu era asmática na época e o dentista não se sentia confortável em fazê-lo no consultório. Então ele providenciou para que eu fosse a um centro cirúrgico tirar as amígdalas e assim poderiam me monitorar antes de me mandar para casa. O dia chegou e acabamos tendo que ir para uma pequena cidade a cerca de 2 horas daqui para fazer a cirurgia, porque a lista de espera era muito longa para ir a um hospital aqui em Ottawa. Fui, fiz os preparativos habituais e a cirurgia correu bem, e acho que o que aconteceu foi que por causa da anestesia, eu parei de respirar e meu coração também parou na sala de recuperação. Lembro-me de todos os alarmes e apitos tocando e alguém trazendo o carrinho de choque para o paciente na cama, e eu estava em pé no canto, assistindo, e pensei, é melhor eu ir lá e fazer meu trabalho. Fui até a cama e fiquei muito zangada porque não conseguia chegar mais perto do paciente, as pessoas estavam todas em volta fazendo suas coisas, pegando isso e aquilo, continuando a RCP, o pacote completo, mas não me deixavam fazer meu trabalho. Isso realmente começou a me irritar. Mas então, de repente, estou no teto ou de um plano mais alto, olhando para baixo, e pensei, sou eu. Estou assistindo eles trabalhando em mim e ouvindo o que estão dizendo. Só vi aquilo e de repente, em um piscar de olhos, voltei para o meu corpo e acordei, e eles disseram, fique calma, você teve uma pequena complicação, mas está bem agora, vamos mantê-la em observação por um tempo e depois vamos mandá-la para casa. Eu disse, meu coração parou? Morri? E o médico olhou para mim e disse, do que está falando? Eu disse, meu coração parou, vi vocês fazendo o RCP. Ele disse, o que quer dizer? Você não viu nada disso. Wanda, você é enfermeira, sabe como funciona, sabe os passos para reanimar alguém, você não ficou fora por muito tempo, mas conseguimos reanimá-la e você está bem. Então olhei bem nos olhos dele e disse algo que eu tinha dito a uma enfermeira no quarto enquanto isso estava acontecendo, algo que não era normal, que você normalmente não diria em uma parada cardíaca, e ele olhou para mim e seu rosto ficou branco. Contei para minha mãe no caminho de casa e ela teve a mesma reação que o médico, então realmente não pensei muito sobre isso. Mas isso realmente mudou minha vida também porque, como disse, eu era enfermeira na época e sempre que podia, se havia um paciente que eu sabia que estava prestes a morrer, que não tinha muita família ou algo assim, eu sempre estaria naquele quarto. Sempre encontrei os pacientes e eu mesma me sentia mais tranquila quando eu estava no quarto com eles. E não estou dizendo que era por eu estar lá, mas porque havia alguém que se importava. Mesmo que eu tivesse acabado de conhecê-los na noite anterior, ou tivessem chegado 3 dias antes, ou estivessem conosco havia 1 mês em processo de morte ativa. Passei esse tempo com eles, falando suavemente, garantindo que estava tudo bem, logo estariam fora da dor, e que estou bem aqui. Faço o que posso para deixá-los confortáveis, mas na maior parte do tempo só sento e converso tranquilamente ou leio um livro. Às vezes levo um livro comigo se for no meio da noite. Isso me leva a um fenômeno muito interessante que aconteceu não uma, mas 2 vezes, e honestamente acredito que vi 2 almas deixando seus corpos no momento da morte, e as 2 vezes foram diferentes. A primeira vez, como disse, foi no momento da morte, e enfermeiras e profissionais da saúde sabem que existem ruídos que os corpos fazem, o assentamento, e odeio a palavra, mas chamam de estertor da morte.
No primeiro paciente, vi algo que era muito parecido com alguém que acabou de dar uma grande tragada no cigarro eletrônico e está soltando a fumaça. Foi isso que vi. Essa névoa subiu do corpo perto do coração e simplesmente flutuou e se dissipou no ar. Pensei, uau, e peguei meu estetoscópio e coloquei no coração da pessoa e anotei a hora do óbito, os procedimentos habituais de enfermagem. A segunda vez foi com uma mulher, ela era muito falante e amigável quando estava conosco antes. Você chega a conhecer as famílias e tudo mais. A família havia decidido sair para comer ou descansar, e eu disse, não se preocupe, estarei aqui com ela. Então tive alguns minutos e entrei sorrateiramente no quarto dela e sentei ao lado, dizendo, oi senhora, estou aqui, a família apenas saiu, mas estarei com você enquanto estiver aqui. Enquanto estava sentada lá com o canto dos olhos, literalmente a vejo, não o corpo, mas uma essência dela, não quero usar o termo fantasma, mas é a melhor maneira de descrever. Uma essência dela literalmente se sentou na cama e olhou ao redor, depois se levantou em um plano que eu não estava vendo, ficou de pé e se virou, olhou para si mesma e simplesmente caminhou para longe. Novamente, verifiquei os sinais vitais e ela tinha ido. Isso foi muito profundo para mim. Sentar com os pacientes e estar com eles em seus momentos finais foi muito especial para mim, e encontrei conforto para mim mesma e muita paz nisso. Não necessariamente conto essa história com frequência, mas quando digo que achei muito tranquilo sentar com pacientes moribundos, as pessoas acham que estou louca, mas notei uma tendência nos últimos 10 ou 15 anos de agora existir algo chamado doula da morte, e realmente sinto que é algo que eu adoraria fazer e adoraria ter a chance de ser presenteada em estar com as pessoas quando estão próximas do fim e atravessando para o lado de suas famílias e para o que quer que chamem de paraíso. Acho que a maior mensagem que poderia dar a qualquer pessoa é que não deve temer a morte, que isso é apenas uma capa exterior. Essa é apenas a embalagem que você acontece de ter nesta vida. Sempre tento lembrar as pessoas que são humanos, não desprezem o sem-teto porque eles também são humanos e tiveram família e amigos, eram filhos de alguém, filhas de alguém, mãe ou pai de alguém, precisam ser tratados com respeito e dignidade também. Foi o trabalho mais difícil que já amei. Tratei todo mundo com o respeito que mereciam. Sempre os chamava de senhor ou senhora, a menos que me dessem permissão de chamá-los pelo primeiro nome. Não senti que tinha o direito de possuir essa parte deles. Com dependentes químicos é diferente, pois eles respondem melhor ao próprio nome ou a muitos apelidos, e faço questão minha vida inteira. Se vejo alguém no ônibus e gosto do corte de cabelo ou da cor do cabelo, digo, adorei sua bolsa, onde comprou? Meu filho fica chateado e diz, por que você sempre fala com as pessoas? Porque somos humanos, precisamos dessa conexão, e alguém dizendo que você tem uma bolsa legal ou gostou do seu casaco. Você vai fazer a pessoa sorrir por um minuto e dar a ela um dia melhor pelo resto do dia. Fazer pequenos elogios pode realmente melhorar o dia de alguém. Acho que a lição mais importante que aprendi cuidando de pacientes terminais é que não devemos temer a morte. Ela faz parte da vida e eventualmente, chega para todos nós. Mas o importante é aproveitarmos ao máximo cada momento que temos nesta vida, amar profundamente, viver com propósito e dignidade. Cuidar de pessoas no fim da vida me ensinou muito sobre compaixão. Cada paciente tinha uma história única e preciosa. Eu me sentia honrada por estar com eles em seus momentos finais, proporcionando conforto e uma transição tranquila. A morte não precisa ser solitária ou assustadora. Com empatia e cuidado podemos torná-la pacífica. Acredito que há vida além desta e que nos reencontraremos com nossos entes queridos um dia. Mas, por enquanto, devemos viver o presente plenamente. Amar sem arrependimentos, perdoar rápido, valorizar cada momento. Pois nunca sabemos quanto tempo temos. E no final, o amor é tudo que realmente importa. Quer continuar assistindo a outros relatos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.